Pai amado, Amém. Deus eterno, Deus único e sábio, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, nesta manhã nós nos unimos a Ti em comunhão, junto com os irmãos, para estarmos na Tua presença e respirar o Teu fôlego, ouvir a Tua voz, e sendo iluminado com a Tua luz, e ser permeado de Amém, tudo Senhor. que é do Senhor. Nós queremos receber tudo aquilo que está nas regiões celestiais em Cristo, Amém. sendo derramado no nosso coração. Amém. Nesta manhã nós queremos te ouvir, nós queremos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sim, Nós não podemos acrescentar nada além da tua palavra e nem tirar da tua palavra. sim. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, assim como nós temos o conhecimento do bem e do mal, assim também, Senhor, nós tenhamos sabedoria, graça e paz no nosso coração. Sim. Obrigado por essa manhã, Senhor. Nos Amém. unimos a Ti, estamos abertos a Ti. Venha abrir o nosso coração, Amém. abrir abrir o nosso conhecimento, o nosso entendimento e deposita em nós palavras novas para que nós possamos, Senhor, ser renovados nessa manhã. Em nome de Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Uma alegria, irmãos, os irmãos juntos de novo, né? Louvamos ao Senhor pela sua bondade, né? O nosso irmão Ronaldo, nós estamos compartilhando, ele estava primeiro já, né? E ele trouxe à memória um versículo que é Filipenses 1:21, que é bom lembrar, porque nos traz, vamos dizer, o sentido verdadeiro. Disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós lemos aqui, o irmão estava até comentando, o irmão Ronaldo, né? Que o Sim, contexto desse versículo ali é tremendo, porque estamos falando de alguém que tinha um ministério, um chamamento, e quando ele fala do apostolado dele, né? Ele era apóstolo por causa do evangelho e pelo amor de Jesus Cristo que ele estava vivendo entre os irmãos, fazendo o ministério, né? Então nós lembramos que para ele o morrer é lucro porque era melhor estar com Cristo. Mas se ele vivesse na carne, o viver dele como que era, irmãos? O viver é era Cristo. sofrimento. Isso. Mas aqui o versículo 21 diz, portanto, para mim o viver é Cristo. Claro que o contexto aqui é o sofrimento que ele vivia, né? Mas se você vê como que é, a partir de que nós temos consciência que nós estamos vivos para ele, é uma coisa. Mas viver em ele é outra coisa. Eu estou vivo para ele, mas também estou vivo em ele. Você vê a diferença? Isso, irmãos, é muito cativante, porque a declaração que Paulo faz aqui nos versículos que ele leu, né? Versículo 23. Ora, de um ou de outro lado, estou constrangido, tendo desejo, olha só, irmão, de partir e estar com Cristo. Ué, mas ele não está com Cristo? Não está em Cristo? Por que que ele faz essa declaração? Disse, o meu desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Que É declaração porque, de fé, né, irmão? Glória a irmão Deus. Vitor, é porque o que ele vivia na carne, ele não vivia para si mesmo, Isso, vivia para irmão. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Vivia Deus. para Cristo, né? Vivia para Cristo. Glória a Deus por isso. Muito bom essa lembrança, irmão Ronaldo. Alegria, viu? Porque, porque o próprio Cristo, né? Ele não veio para ser servido, né? Ele veio para servir, né? Amém. Em Lucas, capítulo 20 fala sobre isso, né? E aquela mulher, mãe de João e de Tiago, né? Veio pedir para ele, Senhor, coloca meus filhos na sua direita quando o Senhor subir lá no céu. Aí ele começou a comentar, né, que ninguém pode ser colocado num lugar onde não merece, né?
E como ele também, ele veio para servir a Deus e não para ser servido, né? Servir ao povo. Sim. E hoje nós estamos aqui para servir a Deus, para viver. E aí, quando ele disse: se você está em mim e a minha palavra permanece em vocês, né? Se vocês estão em mim e a minha palavra permanece em vocês, pedi tudo ao Pai e lhe será concedido, né? Mas nós temos que estar em Cristo, né? Viver em Amém. Cristo e viver para Cristo, né? Para que possamos alcançar algo que Ele tem para nós, que está nele, né? Que está em Cristo. Esse é algo que nós precisamos estar em Cristo, mas nós Amém. precisamos viver em Cristo para alcançar aquilo que está em Cristo, né? Sim. Tremendo, né? Amém. E quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, Seremos então manifestados. nós também seremos manifestados com Ele. Essa Amém. Glória a Deus. afirmação nos dá o pontapé para entrarmos na centralidade dessa manhã, né? Da mensagem. Vamos É. começar com 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se o irmão Genaro quiser ler, por favor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Obrigado, irmão. Então, essa foi o, a oportunidade que o Senhor nos deu na reunião anterior de poder fazer o interrogante, né? O irmão René fez o interrogante. O que que é o bem e o que que é o mal, né? E ele lembrou lá em Gênesis, capítulo 2. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, nós lembramos que Deus colocou o homem que tinha criado no jardim, né? E disse para ele. Disse versículo 15, irmãos. E tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe disse: deu esta ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que dele comeres, certamente morrereis. E nós conhecemos a história. Mas é interessante esse versículo que o 17, que ele disse, né? E o Senhor deu essa ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Então, quando a gente traz essa expressão bem e mal, nos vai lembrar daquela árvore proibida, né? Que Adão comeu. Adão e Eva comeram. Então, nós sabemos que a partir dali os olhos de ambos foram abertos para saber o quê? O bem e o mal. Mas quando você vai nesse versículo que o Genaro leu, não disse bem e mal, viu? Disse Ou, bem ou ou mal. Isso aqui é diferente, irmãos. Porque bem e mal, que é o discernimento que o homem passou a ter depois da queda, não é de Deus. Ou não é a fonte de Deus. Aquele discernimento que entrou, agora a pessoa passa a discernir o que está certo e o que está errado, o bem e mal. Nós podemos dizer assim, agora a pessoa, ela tem os parâmetros. Qual foi a prova que Adão e Eva, eles passaram a entender que é bem e mal? Que eles perceberam que estavam. no, Nos, Ué, se eles estavam já, desde que estavam no jardim, estavam nu, por que agora eles passaram a perceber que está errado, está nu? Se esconderam da presença do começaram, Senhor? eles eram inocentes, né? Isso. Fala, irmão Genaro. começaram a ter o conhecimento. Isso. Por causa do conhecimento que entrou neles, eles passaram a reprovar a nudez neles.
que eles fizeram primeiro? Cobriram sua nudez com o quê? Não era folhas. Sim, Eles se folhas. esconderam da presença do Senhor, tá vendo? Porque eles passaram a ter discernimento que eles desobedeceram à voz de Deus. Então, é muito. É igual uma criança, né? É igual uma criança quando ela tá assim, ela anda pelada para cá e para Sim, lá, mas quando ela cresce, né, sim, ela entende que ela não pode mais andar pelada, que ela tem que colocar roupa, né, cobrir isso, a nudez dela. isso, Ela exatamente, não tinha irmão. conhecimento. Ela não tinha conhecimento, né, quando era novinha, mas vai crescendo, vai agarrando conhecimento sobre como que tem que viver nesse mundo, né? Isso. Mas você vê, irmãos, que o importante ressaltamos aqui que esse discernimento que eles passaram a ter do bem e mal não é o mesmo daquele bem ou mal que menciona lá em 2 de Coríntios 5:10. A distinção é muito clara. Qual é a fonte que te leva a ter discernimento no jardim do Éden, depois que o homem comeu? Eu pergunto, essa fonte do bem e mal procede de Deus? Olha, o bem e o mal, certamente Deus tem o bem e o mal, porque ele falou assim: olha, que esses se tornaram como um de nós, Sim, conhecedores do bem e do mal. isso, Agora, o mal que receberam Adão e Eva nesse momento não procedeu de Deus. isso, exatamente. Porque a fonte, irmãos, isso que sabe o que nós fazíamos no passado? Nós dizíamos assim que o bem, que nós passamos a ter discernimento do bem, procede de Deus. E o mal que nós discernimos que é mal, procede do diabo. Nós dizíamos assim? Então, meu discernimento do que está certo procede de Deus. E meu discernimento do que está errado procede do diabo. Nós dizíamos assim, mas tanto o bem que nós temos discernimento como o mal não procedem de Deus. Eu pergunto para você, por que para Adão agora estar nu está errado, se antes Deus não tinha problema com isso? Tá vendo que o bem que a pessoa acha, não, tem que ter vestimenta. Não estou promovendo os irmãos na nu, tá? Só estou dando exemplo. Mas está Antes, promovendo para tá promovendo para eu fazer roupa para eles. Essa- no momento antes da queda, quem que não tinha problema de que eles estivessem andando juntos, nu? Deus não tinha problema. Eles não avistavam com eles toda tarde para falar com eles. Se Deus achasse ruim, o que que ia falar para eles? Vá no Genaro fazer uma roupa. Não. E falar, estão procedendo mal. Estão procedendo mal, gente. Vocês não podem andar nu. Vamos fazer ali uma roupinha para vocês. Não. Então, de quem procede esse discernimento do certo e o errado? Não procede de Deus. Isso, irmãos, precisa trazer para nós uma reflexão. Muitas das coisas que nós achamos que está certo, que é correto, não procede de Deus. Nossas avaliações do que é certo e do que é errado não necessariamente procede de Deus. Um exemplo que eu vou dar para os irmãos. Saulo, quando ele perseguia os santos, para ele estava certo perseguir os cristãos ou não? Para ele estava certo. Para ele estava certo. E ele estava fazendo ainda para quem? Para Para Deus. Deus. Tá vendo que o certo da pessoa ia contra Deus? Tanto que quando ele ia caminho a Damasco, quando pegou cartas para prender os cristãos, ele é tomado por uma luz e ele cai na terra e escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, irmão, você imagina a carreira de alguém viver uma vida na qual recebe no final de sua vida a reprovação? E diz assim: os irmãos devem saber isso. Tanto esforço que eu fiz e ao final não deu certo. Quantos empreendimentos nós fazemos com essa base, né? Dizemos assim: puxa, me esforcei tanto, mas não deu certo. Que fracasso. Além disso,
Além disso, Vitor, ele falava assim que ele se avantajava de todos. Ninguém chegava aos pés dele. Isso. Tá vendo? E impressionante, porque, irmão, discernimento do certo ou do bem e mal não necessariamente é de acordo à vontade de Deus. Por isso, irmãos, graças ao Senhor pela palavra dele. Porque a palavra dele é que traz luz para revelar, irmãos. Quantas avaliações nós fizemos baseado nesse princípio do bem e do mal? Nosso julgamento de muitas pessoas diziam, puxa, que pessoa boa. Eu falei muitas vezes, ui, que pessoa boa, meu Deus. Mas será que Deus vê assim essa pessoa? E às vezes eu falo assim, puxa, que pessoa ruim, que má essa pessoa. Mas será que o julgamento de Deus é assim? Muitas vezes no coração nós desprezamos pessoas que Deus ama com toda a força, né? Ou que Deus está olhando para essa pessoa com outros olhos, mas eu estou olhando com desprezo. Paulo fez isso, irmãos. Perseguia os cristãos, julgando com isso a tributar culto a Deus. Para honrar a Deus, ele prendia os cristãos, irmão. Olha o bem, meu irmão. Você está vendo, irmão? No entanto, ele foi reprovado por Deus. Então, irmãos, é bom trazer essa base, porque a partir de que o Adão e Eva passaram a discernir do bem e do mal, eles perderam o quê, irmão? Simplicidade, irmão. Perderam a simplicidade, irmão. Tem um versículo que eu gostaria de ler, é capítulo, 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2. 2 Coríntios 11, 1 e 2. Sim, irmão. Versículo 3 Quisera eu, também. quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e Aí, pureza devida a Cristo. que coisa, né? Essa palavra que o irmão Genaro usou, né? O que que fez eles dar ouvido à voz da serpente? O que ele fez, irmão, é nos separar ao homem que estava com Deus, se avistava com Deus, da presença do Senhor. A partir desse momento, o julgamento deles não é mais o que Deus fala, senão aquilo que eles receberam como discernimento. As avaliações a partir de agora não vem mais de Deus. Quem que determinava para eles o bem e o mal? Não era Deus no jardim? Como que nós sabemos qual era o bem e o mal que Deus tinha determinado? Vamos lá. Gênesis 1, Gênesis 2, perdão. Sabe qual que era o bem de Deus? Ele disse aqui no versículo 16, e o Senhor lhe deu esta ordem. Tá vendo que aí vem o que Deus determina? Isso aqui é antes da queda, irmãos. Antes deles passar a ter discernimento. O Senhor lhes deu esta ordem: de todas as árvores do jardim podeis comer livremente. Não é o bem de Deus, irmão? A bondade de Deus coloca ao homem que criaram um jardim e falou assim: aqui tem o alimento. Não precisa fazer nada, só se alimentar, poder comer livremente. É o bem, irmãos. E que bem, hein, irmão? E que bem, irmãos. Sabe que árvore também eles podiam comer, irmão? A árvore da vida.
o fruto da árvore da vida, porque ele não está dizendo não comereis do fruto da árvore da vida. Poder comer livremente de todos. Olha a bondade de Deus, irmãos. Podeis comer livremente. Agora ele estabeleceu o mal, vamos dizer assim, o limite, né? E disse o versículo 17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Tá vendo quem determinava o que estava, vamos dizer assim, certo e errado? Foi a palavra de Deus, irmãos. Antes da queda, eles tinham uma ordem da parte do Senhor. Eles não tinham discernimento do que está errado, do que está bem e do que está errado. Eles tinham a palavra de Deus que determinava isto está certo e isto está errado. Qual que era o certo de Deus lá no jardim? Podeis comer livremente de todas as árvores. Olha, meu Deus, que bom nosso Deus, irmão. Irmão Vitor, Sim, irmão. na verdade não era nem o certo, mas era o bem. Porque o Era o bem. certo, É o o bem. certo veio no versículo 17. O Isso. certo e errado. Antes Exato. no versículo 16, só se existia o bem. Muito bem essa distinção, irmão. Muito. Que fantástico. Olha como que ele diz, o que o irmão General está falando. Esse é luz aqui, é? Ele diz que o bem ali é a liberdade que Deus está dando ao homem para estar no jardim e comer tudo que, a se alimentar de tudo que Deus tinha criado. É o bem isso aí. Mas o mal está no versículo 17, o bem e o mal, porque se a pessoa obedecia, era o bem. Que diz? Mas a árvore do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Se eles não comessem, era o bem. Mas se eles comessem, aí ia vir o mal. Não O era? mal e o certo e o errado também. Isso. Por quê? Porque ao comer daquela árvore, eles iam desobedecer a palavra de Deus. Portanto, eles iam morrer. Porque palavra de Deus foi assim: o dia que dele comesses, certamente morrereis. Tá vendo, irmão? E você cumpriu. Olha só, irmão, como que era impressionante o que eles perderam, vamos dizer, né? Depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não precisavam mais da palavra de Deus agora. Eles já tinham em si mesmo o discernimento daquilo que é bem e o mal. Não é assim quando nos levantamos, irmãos? Desde o momento que nós levantamos, acordamos, sempre nós estamos fazendo aquilo que consideramos que é o bem e estamos dizendo, colocando limite àquilo que é mal. Isso aqui está certo, isso aqui está errado, né? Irmãos, é impressionante isso aqui. Porque, irmão, você vê como que nós nos tornamos independentes de Deus. O homem criado, agora se tornou independente de Deus. Esse é o bem e mal. É algo que nos tira de Deus, que tirou o homem de Deus. E não somente isso. A partir dali entrou o pecado e a morte e o pecado passou para todos os homens. Olha só, irmãos. Como é que nós precisamos voltar para aquilo que realmente é o princípio de Deus? Qual que é o princípio de Deus? Poder ter clareza e discernimento do que é o bem de Deus agora. Porque agora que nós estamos crendo, irmãos, nós não podemos mais viver simplesmente por aquilo que nós achamos que é certo e desprezamos que é aquilo errado. Nós precisamos agora, a partir de agora, nos ancorar naquilo, como foi lá com Adão antes da queda. O que eles tinham lá no jardim? Eles tinham a palavra de Deus. E hoje, irmãos, não é assim? Nós também temos a palavra de Deus? Isso que nós precisamos, irmão, para a nossa vida, é aquilo que Deus determinou. É aquilo que é a vontade de Deus. É isso que é o bem na Bíblia, irmãos. Por isso que quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, disse que é necessário que nós agora estamos diante do tribunal de Cristo para que compareçamos diante desse tribunal para ver o que nós estamos praticando com o nosso corpo. O que nós estamos praticando no nosso corpo? Bem e mal, que procede da árvore do conhecimento? Ou nós estamos praticando o bem que vem de Deus? O bem que vem de Deus é pela sua palavra, como foi no jardim.
Deus tinha falado. Deus diz. Oh, irmãos, como nós precisamos no nosso coração o que Deus diz. E o que Deus disse é que ele estabeleceu a seu filho como o centro de todas as coisas, convergiu todas as coisas nele. E nele, irmãos, Deus estabeleceu sua vontade. Esse é o bem de Deus. Essa é a vontade de Deus. Por isso que a expressão lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, olha que fala lá, irmãos. Que impressionante, irmãos. Glória a Deus por isso. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro, perdão, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E o versículo 3, irmãos, olha que diz, irmão. Versículo 3. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Outra versão disse que o Senhor é bom. Irmãos, o bem de Deus é sua vontade. Porque, Glória a Deus, aleluia. aleluia, o bem de Deus é que ele se manifestou na plenitude do tempo. De tal maneira amou Deus ao homem. Apesar do que o homem escolheu uma fonte para si que não era Deus, ele escolheu um viver separado de Deus. Apesar de que o homem está em condenação debaixo da ira de Deus, Deus não deixou ao homem a sua sorte. De tal maneira Deus amou o homem, que entregou seu único filho para resgate de muitas. E nesse resgate, irmãos, Deus estabeleceu seu bem. Deus estabeleceu em Cristo Jesus, convergiu todas as coisas nele, tanto do céu como da terra. Essa é a vontade, esse é o bem de Deus. Por isso que Paulo, quando ele descreve essa afirmação, ele toma muitas epístolas falando sobre o bem de Deus, irmão. E ele vai mostrar em Colossenses capítulo 2. Olha que lindo, irmãos. Colossenses capítulo 2, eu vou parar por aqui para os irmãos continuar, porque os irmãos estão enriquecidos com a palavra, né? Colossenses capítulo 2. Olha que lindo, irmãos. Versículo 8. Cuidado, irmãos, que ninguém venha enredar com suas filosofias, com suas vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens. E eu gostaria de colocar uma frase aqui: conforme o bem e o mal. Ninguém, irmãos, vem enredar com o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Você vê, irmão, que impressionante? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. E nele também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, na qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, você sabe que o bem de Deus, a centralidade do que significa isso, irmãos, é que quando Cristo, na plenitude do tempo, se fez homem, viveu aqui entre nós, e vimos a glória como do unigênito de Deus, ele, na sua morte, cumpriu o bem de Deus, a vontade de Deus, que era terminar com aquele homem pecador e, na ressurreição, dar início ao novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão da verdade. Esse novo homem, que agora nós precisamos nos revestir, Paulo fala muitas vezes isso, despojai-vos do velho homem, mas revesti-vos do novo homem.
criado segundo Deus em Cristo. Esse novo homem é o bem de Deus. Então, quando nós, de uma maneira bem prática, irmãos, vamos passar por esse julgamento do tribunal de Cristo, é nesse corpo que é de humilhação, que é o corpo do pecado, agora por causa da fé, nós podemos andar em novidade de vida, revestidos desse novo homem. Então, quando nós andamos nesse mundo, como que nós estamos andando? Estamos na fé? Estamos andando no espírito? Ou ainda estamos naquele homem que tem um discernimento apenas do bem e do mal? Julgando nosso próprio juízo daquilo que está certo e errado. E às vezes nós fazemos assim, irmão, com aquele juízo do certo e errado, nós queremos servir a Deus. Mas o que o Senhor nos está mostrando nas Escrituras é que o bem que está falando aqui, o julgamento para discernir se estamos praticando bem, é se nós estamos andando na fé, é se nós estamos andando em Cristo. Quando vem, eu postei um versículo hoje, não sei se os irmãos viram, acho que é Tiago 1:12. Olha que fala lá, Tiago, irmãos. Tiago 1:12. Diz assim: bem-aventurado aquele homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E num versículo fez um resumo do Evangelho. E nesse versículo nós temos o resumo do plano e vontade de Deus. Porque, irmãos, quando nós estamos aqui na vida, nessa vida aqui nesse mundo, como peregrinos, nós estamos aguardando uma viva esperança. Nós sabemos que em Cristo agora nós somos uma nova criatura, mas ainda não se revelou o que haveremos de ser. Então existe para nós, exige de nós a perseverança na fé. E como é que nós podemos perseverar na fé se não tiver provação? Como é que nós vamos saber se nós estamos de fato na fé se não tiver provação na nossa vida? Como fala Hebreus capítulo 12, que Deus nos trata como filhos. E qual filho, ou qual pai que tem um filho, ele não disciplina seu filho? Agora, se nós não somos disciplinados, é porque somos bastardos, não somos mais filhos. Mas se nós passamos por alguma provação, uma dificuldade, é a maneira com que vai evidenciar e manifestar se estamos praticando bem ou mal. Não é o que eu fiz de errado que vai ser julgado, senão em quem eu estou. Quando passo por aprovação, é para que, como disse aqui, ser aprovado. Quando sou aprovado, é porque quando eu estou andando na fé. A aprovação é para manifestar se estamos na fé. Como fala Pedro, né? Capítulo 4. Não estranheis, versículo 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Como se alguma coisa extraordinária você estiver acontecendo. Pelo contrário, regozijai-vos na medida que passai por várias tribulações ou várias provações. Capítulo 1, versículo 3. Olha o que fala lá de 1 de Pedro. Versículo 6. 1 de Pedro 1, 6. Nisso exultais. Olha, irmãos. Embora na presente por breve tempo, se é necessário, sejais contritados por várias provações. Para que uma vez, olha, irmãos, para que uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde, tá vendo, irmãos? Em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E é usado a figura do ouro quando é polido. Quando o ouro passa pelo ourive, né, que vai fazer tratamento da purificação,
Quando vem esse fogo intenso sobre aquele material, sobre aquele ouro, ele vai ficar ao ponto de tirar aquelas impurezas e vai ficar somente aquilo que é ouro. Então, essa provação serve para manifestar o bem de Deus, ou se nós estamos no mal desse mundo, que é viver por nós mesmos, ou nas avaliações do certo e errado. Olha, irmão, como que é diferente a verdade propriamente. Nós estamos vivendo nesse mundo de acordo aos princípios do certo e errado, ou estamos vivendo segundo o que Deus estabeleceu em Cristo Jesus? Digo-vos, pois, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Você vê, irmãos? Deus estabelece na sua vontade, na sua palavra, por meio daquele plano perfeito em Cristo Jesus, que nós temos a saída para vivermos uma vida para Deus, uma vida com Deus e para Deus. Como diz lá 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Sabendo isto, que um morreu por todos, logo todos morreram, para os que vivem, ô irmão, para os que vivem, irmão, não vivam mais pelo certo e errado. Olha, irmão, que maravilha. Para os que vivem, vivam para Deus. Mas como é que nós vivemos para Deus, irmão? Não é pela fé? Não é pelo Espírito? Que encorajamento, irmãos. Eu paro por aqui para os irmãos prosseguirmos no compartilhar. Deus seja louvado. Maravilhoso.